Na aula de hoje, iremos falar sobre o Amazonas. O Amazonas, terra do encontro das águas, da farinha, do açaí, do Shopping Manauara, da Ponta Negra, do Teatro Amazonas, do Boi Caprichoso e Garantido. Ei! Peraí! Isso é muito moderno. Na verdade, a aula de hoje é sobre a Amazônia pré-colonial. Agora eu irei contar para vocês a história das pessoas que já viveram aqui muito antes da construção desses lugares. E aí, vamos conhecer juntos o início da história do Amazonas? Em uma época muito distante, há mais de 11.200 anos atrás, a Amazônia era habitada por algumas pessoas, segundo o arqueólogo Eduardo Góes Neves. Esses antigos habitantes se alimentavam de açaí, batata doce, mandioca e cupuaçu. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês antes. Vocês sabiam que o sistema de periodização da pré-história no Amazonas é diferente? Aqui, a gente não se usa os termos paleolítico, mesolítico e idade das pedras, mas sim o nome das fases paleoindígena, arcaica e pré-história tardia. Quase ia me esquecendo. Sabia que, além dessas três fases, ainda existe uma quarta? A arqueóloga Ana Roosevelt estabeleceu uma sequência cultural para a pré-história da Amazônia, que vai desde uma ocupação paleoindígena ocorrida há cerca de 11.200 anos antes do presente, até a primeira metade do segundo milênio da era cristã, chamada de a extinção dos cacicados. Bom, agora que vocês já sabem que a pré-história da Amazônia é dividida em 4 fases, vamos conhecer cada uma delas? Crianças, acho que vou precisar da ajuda de vocês. Produção, que rufem os tambores! Senhoras e senhores, meninos e meninas, cachorros e gatos, nossa primeira fase a ser estudada é... Paleoindígena! A fase paleoindígena. A fase paleoindígena é caracterizada pela cultura da organização social, em bandos pouco numerosos, sendo assim nômades. Os bandos paleoindígenas são divididos em 2 grupos, o da América do Sul e o da América do Norte. A população paleoindígena norte-americana costumava fazer caças de megafauna, caçando cavalos, elefantes antigos, antas, tigres de dente de sabre, preguiças e tatuas gigantes. Ufa! Enquanto que a população sul-americana dava maior importância à coleta de moluscos, de plantas e à caça de animais de pequeno porte. Porém, a ocupação paleoindígena da Amazônia teria acontecido por volta de 9.200 anos antes de Cristo. Era baseada na coleta de frutas, na caça e na pesca. Agora que você já sabe o que foi a fase paleoindígena, vamos falar agora da fase arcaica. Diferente da fase paleoindígena, que é caracterizada pela caça da megafauna, a fase arcaica tem como perfil a coleta de animais e vegetais. Depois do acúmulo de experiências e conhecimento, o homem passou a fazer domesticação de animais e plantas. É nesse mesmo período que começa a fase inicial da produção de cerâmica. Como exemplo de demonstração dessa época, temos o Sambaqui de Taperinha, região de Santarém, no Pará. Por exemplo, é um sítio arqueológico da fase arcaica. Nele foram encontrados instrumentos de pedras lascadas, como machados, pedras de quebrar nozes, moedores, alisadores e utensílios de ossos e chifres, e raras cerâmicas avermelhadas. Ei, psiu! Acho que me surgiu uma dúvida. Você sabe o que é um sítio arqueológico? Se não, eu vou te responder. Sítio arqueológico é um local onde são encontrados vestígios dos homens que viveram no passado. Esses vestígios são os restos de suas casas, de suas alimentações, seus instrumentos de trabalho, suas armas, seus enfeites e pinturas. Tudo isso e muito mais podem ser encontrados num sítio arqueológico. A fase da pré-história tardia. A fase da pré-história tardia vai de 1000 anos antes de Cristo a 1000 anos depois de Cristo.
pode ser caracterizada pelo surgimento ao longo dos principais braços e deltas dos rios, de sociedades indígenas com grau de complexibilidade bastante significativo na sua economia, na sua demografia e nas suas organizações políticas e sociais. Essas sociedades indígenas são denominadas pelos antropólogos de cacicados complexos. Dados arqueológicos e etnohistóricos revelam indícios da presença dessas sociedades indígenas complexas ao longo das várzeas do rio Amazonas, especificamente na Amazônia. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, desenvolveu-se as culturas das construções de aldeias em áreas inundáveis. Eles construíam aterros por eles feitos a 1 a 3 metros acima do nível da água. E não podemos esquecer, a cerâmica dessa época era muito refinada. Porém, existe discordância entre os pesquisadores acerca da existência de cacicados complexos na Amazônia. Por exemplo, a arqueóloga Denise Maria Gomes afirma que, devido ao estágio da investigação científica, não existe evidências conclusivas quanto à ocorrência dos cacicados na Amazônia. A extinção dos cacicados. Vocês já ouviram o ditado "tudo que é bom dura pouco"? Os índios viveram na pele essa frase. O meio ambiente amazônico foi capaz de fornecer toda a sustentação das sociedades indígenas por cerca de 2000 anos. Porém, o paraíso durou pouco. Com a chegada dos europeus, a vida tranquila dos índios que habitavam as margens dos rios chegou ao fim. Com a conquista e a colonização em nome de uma civilização cristã e a busca de poder e riquezas materiais, os europeus destruíram os cacicados, promovendo guerras, escravidão e o contágio por doenças. Todos esses fatores fizeram com que os índios desaparecessem das várzeas. Os índios sobreviventes da conquista europeia adentraram nas florestas, onde teriam formado sociedades tribais independentes. Com isso, os índios voltaram aos padrões de sobrevivência da época do surgimento dos cacicados. Porém, segundo Eduardo Góes Neves, esse processo não foi uniforme, pois no Rio Negro, por exemplo, há evidências de continuidade entre as populações indígenas pré-históricas e as contemporâneas. É isso aí, galerinha! Agora vocês estão craques em saber sobre as fases da pré-história da Amazônia. Bom, eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau! Sauce in my bag, swag.